Vamos lá? A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão que caiu no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército do ano de 2018. É uma questão de mecânica e o assunto principal dela é o equilíbrio do corpo extenso e do corpo rígido, tá? O texto da questão diz o seguinte: o ponto C de uma haste homogênea AB, de seção reta uniforme com massa desprezível, está preso através de uma mola ideal ao ponto D de uma parede vertical. A extremidade A da haste está articulada em nó. A haste sustenta pesos de 20, 40 e 60 newtons e está em equilíbrio estático na horizontal conforme representado no desenho abaixo. Sabendo que a deformação da mola é de 10 centímetros, então o valor da constante elástica da mola é igual a quanto? Nós já vamos assinalar aqui aquilo que o problema está pedindo para a gente calcular. O problema está pedindo o valor da constante elástica da mola. Temos mais informações importantes aqui, como o fato do problema dizer que essa haste AB ela está em equilíbrio estático na horizontal, conforme mostra o desenho aí. Ok? Temos uma informação também que a massa dessa haste é desprezível. Então, não há razão para a gente falar do peso da haste. As únicas forças que estão representadas, que atuam nessa haste, são essas três que estão representadas na direção vertical para baixo, mais a força elástica e força de contato lá no ponto articulado, que é o ponto O, é esse ponto aqui. Ok? Então, para resolver essa questão, antes de qualquer coisa, a gente precisa desenhar as forças. Então, eu já tenho forças atuando aí, o problema já me mostrou, tenho três forças atuando, eu vou só reforçar com a minha canetinha aqui, tá? Então, você tem uma força nesse ponto, você tem uma força nesse ponto, e você tem também uma força nesse ponto aqui. Então, essas são as três forças que o problema já indicou para mim. Existem mais forças? Sim. Existe, por exemplo, a força elástica. Porque quando essas forças tendem a puxar essa barra para baixo, né, você tem uma força elástica no sentido oposto. Essa mola foi alongada. A força elástica atua no sentido oposto da elongação, né? Eu vou desenhar aqui um traço, vou fazer um traço apenas para representar a linha de ação dessa força, para eu botar ela no ponto certinho aqui. Pronto. Isso aqui que eu desenhei chama-se linha de ação da força. E agora eu vou desenhar a força elástica que está atuando nesse ponto aí, tá? Então, a força elástica, ela tem sentido para B, porque houve uma elongação. E o problema está pedindo para a gente calcular justamente a constante elástica dessa mola. Aqui você tem a força elástica. Existem forças que estão atuando nesse ponto articulado aqui. Eu tenho um componente de força na direção vertical para cima, nesse ponto A, que a gente chama de força normal. Por quê? Porque, olha só, existe um componente dessa força elástica que está empurrando essa haste contra esse pino aqui. E aí, o que acontece? Esse pino tende a empurrar a haste no sentido horizontal. Depois eu vou desenhar a força na vertical. Eu acabei falando primeiro da horizontal. Então, a gente vai ter aqui, nessa direção, uma força normal, nesse sentido aqui, tá? Porque é uma força de contato, que a gente chama de, por exemplo, posso chamar ela de mx. Para não ficar nesse ponto aqui, vou desenhar ela aqui, tá? Essa força é a força nx. Mas as forças que puxam essa barra para baixo empurram o pino articulado para baixo. Aí o pino articulado tende a empurrar também, olha só, a haste para cima. Então vai aparecer aqui uma força, olha só que legal isso, ó. Vai aparecer uma força que a gente vai chamar aqui de NY, ok? NY. Eu não precisaria nem desenhar essas forças que eu estou desenhando aí, porque eu vou escolher esse ponto O como sendo o nosso polo de rotação. Mas eu tenho que desenhar para mostrar para vocês que existem essas forças que eu desenhei aí. Elas fazem parte do sistema também,
para estudar o equilíbrio, tem que usá-las também, ok? Bom, mas aí o que acontece? Sob a ação dessas forças que eu acabei de desenhar aqui, essa haste está em equilíbrio estático, né? Ou seja, força resultante é igual a zero e o torque resultante também tem que ser igual a zero. Repare uma coisa, eu não conheço o valor de NY e eu não conheço o valor de NX. Então, para eu não ter que me preocupar com elas, eu vou colocar o polo de rotação justamente aqui no ponto articulado. Então, aqui eu vou chamar isso aqui de polo de rotação. E por que eu preciso de um polo de rotação? Para estudar os torques das forças que atuam sobre essa haste. O que é torque? É a capacidade de uma força promover uma rotação. Detalhe importante, a força cuja linha de ação passa pelo polo de rotação tem torque nulo, capacidade de promover rotação igual a zero, tá? Então, por exemplo, como eu escolhi esse ponto aqui como sendo o polo de rotação, eu tenho a força NY, que é a linha de ação dessa força passa pelo polo de rotação. E essa NX passa pelo polo de rotação. Quer dizer que, em relação a esse polo de rotação, essas duas componentes de força normal possuem capacidade de rotação igual a zero. Então, eu vou ficar apenas com 4 forças, as 3 que o problema já trouxe, mais a força elástica que eu desenhei, cujo torque eu vou ter que calcular, tá? Então, se essa haste está em equilíbrio, e aqui nós vamos aplicar o equilíbrio de rotação, então ela não vai girar nem no sentido horário e nem no sentido anti-horário. A capacidade de rotação dessas forças, quando somadas vetorialmente, vai dar um torque igual a zero. E aí o que acontece? Se você pegar essas 3 forças, ó, eu costumo dizer o seguinte, quando você escolhe o polo de rotação, você vai lá e prega um preguinho. Então, vamos lá que você pregou um preguinho aqui no polo de rotação, tá? E aí eu vou colocar bem aqui escrito, olha só que legal. Vou colocar aqui que é para você lembrar. Preguinho. Por que eu coloco assim preguinho? Que é para você saber que nós vamos estudar a capacidade de rotação que essas forças têm em relação àquele ponto onde você pregou o preguinho. E aqui está a haste. Eu tenho 3 forças, tem uma aqui na ponta, por exemplo. Essa força que está aqui na ponta tende a promover uma rotação no sentido anti-horário, tá vendo? Anti-horário não, horário. As outras 2 forças também tendem a provocar uma rotação no sentido horário. E a única força que tende a provocar uma rotação no sentido anti-horário é a força elástica. Só que eu não quero que gire. Então, eu vou dizer que o torque dessa força elástica tem que ser igual ao torque dessa força, mais o torque dessa força, mais o torque dessa outra força que aqui está. E a gente chama de torque aquilo que os livros de ensino médio chamam de momento escalar de força. Vamos entender aqui como sendo a mesma coisa, tá? Existe uma diferença. Quando eu falo momento escalar de força, estou falando de uma grandeza escalar cuja direção e sentido não me importa. Quando eu falo de torque, eu estou falando de uma grandeza vetorial cuja direção e sentido me importa, tá? É igual quando a gente estuda velocidade vetorial média e velocidade escalar média, tá? Quando eu falo velocidade escalar média, o que importa para mim é apenas o módulo da velocidade. Quando eu falo velocidade vetorial média, me importa o módulo, a direção e o sentido, tá? Então, quando eu digo momento escalar de força, é o módulo do torque apenas, ok? Então, eu vou dizer que o torque da força elástica é igual ao torque dessa força mais essa outra força mais essa outra força aqui. Então, vamos lá? Como é que a gente vai escrever isso? Do jeito que eu vou te mostrar. Momento da força elástica em relação ao ponto O. Nós vamos chamar essas forças aqui somente de F1, vou chamar essa daqui de F2 e essa daqui de F3, ok? Muito bem. Vai ser igual a momento de F1 em relação a O, mais momento
de F2 em relação a O, mais momento de F3 em relação a O. Como é que eu calculo o momento escalar de uma força? É o produto da força pelo braço da alavanca. Já vou mostrar na figura o que é o braço da alavanca. Então, você vai ficar com força elástica vezes DSE é igual a F1 vezes o braço da alavanca da força F1 mais F2 vezes o braço da alavanca F2 mais F3 vezes o braço da alavanca F3. Ok? Bom, o que eu quero calcular, que é a constante elástica da mola, está bem aqui assim, ó. Então, vamos abrir isso daqui. Você vai ficar com força elástica igual a F1 vezes dF1 mais F2 vezes dF2 mais F3 vezes dF3. Tudo isso, olha lá, tudo isso aqui dividido isso. Aqui para eu fazer uma retinha, meu irmão, aqui. Pronto, vamos fazer assim. Tudo isso dividido por DFE. Eu vou passar para esse lado daqui, dividindo, eu vou passar o braço da alavanca da força elástica. DFE. Ok. Bom, pessoal, a gente já pode pelo menos colocar os valores de força e colocar também os valores desses braços da alavanca aqui de F1, F2 e F3, porque está bem tranquilo, tá? Então vamos colocar? Vou fazer por partes, tá? Mas antes de fazer isso, olha só, o que ele pede não é a força elástica, é a constante elástica da mola. Então, ó, K vezes ΔX é igual a F1 dF1 mais F2 vezes dF2 mais F3 vezes dF3 sobre, e aí, olha só, perfeito, né? DFE. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o X aqui para baixo. Olha, eu estou fazendo um passo de cada vez, só que para eu não ter que escrever muito, o que eu vou fazer? Ó, eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Você não pode fazer isso, né? Ó, eu posso. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou só apagar esse ΔX que está aqui e vou colocar lá embaixo. Tá vendo? Olha só o que eu vou fazer. Professor, se a gente pudesse fazer essas brincadeirinhas na prova, seria tão legal, né? E aqui eu vou multiplicar por ΔX, ó. ΔX. Então, a questão está numa situação em que basta a gente colocar os valores que a gente já tem. Os valores PAFs que nós temos aí. Nós temos o valor de F1, DF1, F2, DF2, F3 e DF3, e eu tenho o ΔX. O mais difícil de encontrar é o DFE, que é o braço da alavanca. Vamos entender quem são esses braços de força lá na figura, tá? Na figura vai ficar mais fácil de você entender. Pronto, subindo aqui a nossa figurinha. Bom, o que é o braço da alavanca da força F1? É a distância que tem dessa linha de ação da força. Veja bem, não é bem a distância da força, é da linha de ação da força. Essa linha, nesse caso aqui, ó, ela é perpendicular à haste, mas nem toda força é perpendicular à haste. Olha a força elástica aqui, tá vendo? Então aqui é que eu digo para vocês que é mais esquisito a gente achar o braço da alavanca. Quando a força está inclinada desse jeito, é mais esquisito achar, mas eu vou te ensinar para você aprender. Por isso que eu disse que as mais fáceis são essas forças que fazem 90 graus com a haste, tá? Qual é a distância da linha de ação da força S1 até o polo de rotação? Ó, é isso aqui, ó. É essa distância daqui para cá. Isso aqui, ó, 1 metro, é o que a gente chama de DF1. Eu vou colocar isso com uma corzinha separada, tá? Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o DF1.
Quem é DF1? DF1 é essa distância daqui até aqui. Tá vendo? Essa distância daqui, deixa eu desenhar mais bonitinho. Que chato. Vamos lá aqui. Que chato. Vamos lá. Isso, aqui, aqui. Pronto. Essa distância aqui é que a gente chama de DF1. Tá vendo? É o braço da alavanca F1. Quem é o braço da alavanca de F2? F2 está bem aqui, tá vendo? Ó? É a distância dessa linha de ação da força até o polo de rotação, que é isso daqui. Olha essa distância aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, que é para não ficar rebuscado o desenho. Ó, isso aqui é o que a gente chama de DF2. Isso tudo aqui é DF2. Aqui é DF1, e tudo isso aqui é o que a gente chama de DF2. Bom, o DF3, então, você já pode ver que é a distância dessa linha de ação da força até esse polo de rotação aqui, tá? Então, eu vou puxar essa linha daqui, tá bom? Ó, isso aqui é o que a gente chama de DF3. Então, daqui para cá é o que a gente chama de DF3. Vou colocar aqui, tá? DF3. Pronto. Esses aí são os braços da alavanca. Agora, olhe que é mais complicado achar o braço da alavanca da força FE, que é a força elástica, porque a força não está inclinada. Mas se você lembrar do que é a definição de braço da alavanca, a definição de braço da alavanca é o quê? É a distância da linha de ação da força até o polo de rotação. A linha de ação da força é essa linha pontilhada que eu fiz aqui. A distância dessa linha até esse polo de rotação é o que vai determinar o DFE. Que aí é interessante isso. Olha só. DFE, distância da linha de ação da força até o polo de rotação. Aí. Isso aqui é o que a gente chama de DFE, ok? DFE é a distância da linha de ação da força elástica até o polo de rotação. Tenham cuidado com uma coisa. Isso aqui, pessoal, para ser a distância, tem que fazer 90 graus nesse ponto aqui, ó. Aqui tem que fazer 90 graus, tá? Sempre. Então, isso aí que é o braço da alavanca da força FE. Bom, tá vendo que a gente não tem esse valor? Aqui embaixo, os braços da alavanca dessas forças F1, F2 e F3, nós temos aqui. O que nós não temos é dessa força elástica que a gente não tem. Mas a gente tem um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui é igual a 30 graus. Nós já sabemos que esse ângulo aqui é igual a 30 graus. E se ele é igual a 30 graus, eu tenho o valor da hipotenusa, e a hipotenusa é essa distância aqui, e eu quero achar um cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é isso daqui. Você pode fazer com ângulo de 60 aqui também, se você quiser, não tem problema nenhum, tá? O problema te deu ambos os dados, ele deu seno e cosseno, tá? Os ângulos que são aí complementares, né? Muito bem. Então, vamos calcular, então, por meio do seno de 30, porque o seno de 30 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí eu vou aqui para baixo, achar um cantinho especial para calcular isso. Eu vou fazer aqui em cima, tá? Olha só, vamos usar uma canetinha de cor diferente, ó. Seno de 30 graus é o cateto oposto, que é justamente o DFE, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa, pessoal, o problema está dando para a gente qual é o valor lá. Ó. A hipotenusa é 1, 2. Seno de 30 igual a meio. Cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30
é meio. Então, você vai ficar com 1 meio, que é igual a DFE dividido por 2. Logo, a gente tem aqui que DFE é igual a 1 metro. Então, achamos esse resultado aqui. Bom, agora com isso daqui, a gente vai lá embaixo e vai colocar os valores na nossa equação, que era o que faltava para a gente resolver e chegar ao resultado. Então, K vai ser igual a F1. F1 é 20, DF1 é 1 metro, mais F2, que é 40, vezes, muito cuidado, tá? Ó, DF2 é essa distância aqui, é 3 metros, tá? Então, vamos lá. 3 mais F3, que é 60, vezes, aí essa distância aqui é o DF3, ó, 4 metros. 4 metros sobre o valor de DFE que nós achamos, que é 1, vezes o ΔX. Quem é o ΔX? É a deformação de 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1. É 0,1. Vou desenhar aqui. Agora vamos fazer a nossa continha. Olha só. 20 vezes 1 é 20. 40 vezes 3 é 120, mais 20 é 140. 140 mais 4 vezes 20. 4 vezes 20 é 240. 240 mais 140 dá 380. Só que 380 está dividido por 0,1. Dividir por 0,1 é multiplicar por 10. Então, isso aqui vai dar 3.800. 3.800 newtons por metro. E isso aqui é o que a gente chama de resposta. Isso aqui é o que a gente chama de resposta, e isso aqui é o que a gente chama de gabarito. Gabarito é letra C de Covid-19. Essa é uma questão que ela é relativamente complicada em relação às demais, por conta dessa forçazinha que está inclinada na cor vermelha ali, que é a força elástica. E a dificuldade está em você calcular o braço da força, que não faz 90 graus com o corpo, tá vendo? Isso aqui faz um ângulo de 30 graus. Mas se você repetir, resolver mais uma vez essa questão, você vai conseguir entender direitinho, ok? Então tá aí, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.